Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida das cidades. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e a OLTV. Nós vamos ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 13 horas, ao vivo, na internet. A ASBEA organizou esta semana, na terça-feira, dia 26, um seminário internacional para debater planejamento urbano e o plano diretor estratégico da cidade de São Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar, para discutir realmente o que pode acontecer, o que pode ser São Paulo depois que esse plano diretor for acabar de ser discutido e for votado na Câmara dos Vereadores da capital. E eu trouxe aqui para conversar sobre esse assunto a Adriana Levis, que é arquiteta, que é vice-presidente da ASBEA, que dirige que coordena o grupo de trabalho de legislação que organizou o seminário, e o jornalista Júlio Moreno, que é um dos primeiros, um dos pioneiros no moderno jornalismo brasileiro de cidades, tá certo? Júlio, boa tarde, Júlio, boa tarde, Adriana. Agora, eu vou começar falando sobre o seguinte: foi muito importante, eu que participei, não porque eu sou da ASBEA, foi muito importante o seminário, né? Tivemos uma primeira parte, que foram discutidas questões mais amplas, mais teóricas de urbanismo, e a segunda parte, à tarde, com a participação do secretário de Desenvolvimento Urbano, que é Fernando de Melo Franco, que é o responsável na prefeitura pela elaboração do anteprojeto do plano diretor, e muitas análises específicas sobre aspectos do plano, inclusive coordenados pela Adriana. Esse grupo de trabalho da ASBEA analisou vários pontos do plano diretor, da proposta, para mostrar em que ele podia ter falhas e em que era factível. Mas eu quero começar que vocês fizessem uma análise, como vocês sentiram o seminário. E eu vou começar, desculpe, Adriano, vou começar pelo Júlio, porque você organizou, o Júlio estava lá como um jornalista que acompanha o tema. Júlio, como é que você viu a coisa? Obrigado. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder estar colaborando no que for possível para esse debate. Em relação ao seminário, eu devo dizer que eu tenho assistido muitas audiências públicas, muitos debates de entidades, e esse foi, não é por estar aqui, foi o mais consistente que eu já vi, realmente pela densidade das pessoas que estavam participando, pelos trabalhos que foram expostos. As pessoas levaram material para expor, não foi só uma coisa de momento, de se expressar. Acredito que, de uma certa maneira, ele também vai ser um divisor de água entre tudo que estava sendo feito. A prefeitura, me parece, que tinha uma ideia de que ia ser mais fácil conduzir esse debate, de que ia ser mais rápido, e ela está vendo nas audiências públicas e nas discussões que estão havendo que não vai ser tanto assim. E no debate, no seminário da ASBEA, ficou claro de que existem muitos pontos do plano diretor proposto que não estão claros, que existem falhas. Isso é muito importante, foram apontadas falhas, não é questão de partidarismo de um ou outro, é questão técnicas mesmo, que foram mostradas falhas e que pode repercutir depois. Então, realmente, ele para mim vai ser um divisor de águas, inclusive no comportamento do secretário, que eu acho que ali ele foi obrigado a se distender um pouco do jeito que ele estava conduzindo essa discussão. Adriana. Bom, nós organizamos o grupo de legislação urbanística, vem trabalhando desde já há muitos anos, há 10 anos que nós estamos envolvidos com a temática urbanística, e desde que foi lançada a proposta, né, de revisão do plano diretor, a gente vem estudando a proposta e apresentando questões, né? Então, eu acho que esse seminário veio sintetizar uma análise bastante profunda que esse grupo de trabalho fez. É um grupo composto por 10 escritórios de arquitetura, né, que atuam fortemente na área da produção de projeto arquitetônico e urbanístico, e buscou ensaiar a aplicação da lei, né? Então, aonde a lei atinge a sua eficiência no desenvolvimento do projeto, na abordagem da cidade, a partir de uma boa compreensão conceitual do que se entende com a proposta
apresentadas no plano diretor e também pensando na futura aprovação dos projetos que os arquitetos produzem e que estão sujeitos a essa aprovação na prefeitura. Então, acho que foi muito importante, a gente atingiu a meta pretendida, né, de estudar, simular. A Asbeia fez a lição de casa que a prefeitura não fez. Infelizmente, a gente tem que falar isso, mas, enfim, e felizmente há um tempo ainda de corrigir. Tá, olha, nós vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos daqui a alguns minutos. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento, né? O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo que vai acontecer e, ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então, é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Bastards e o diretor foi o Pedro Becker. Foi filmado durante 3 dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator. Foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo, a gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Ele acabou usando uma roupa toda especial para se proteger por baixo da roupa da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos. Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça, tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem. A equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com a boia era crível e era real, para depois eles trabalharem em cima com um modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar. Na caçamba da picape vão os sonhos. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
Estamos de volta com o segundo bloco de Sintonia Urbana. E está conosco agora Eduardo Sampaio Nardelli, que é o presidente da ASBE, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Nardelli pode até dar um bom depoimento, porque nós estamos discutindo o plano diretor. O plano diretor cuida também da mobilidade na cidade e ele acabou chegando atrasado no programa. Pode até falar alguma coisa. Mas antes, nós vamos chegar a esse ponto, Nardelli, mas antes eu queria que você respondesse a primeira pergunta que eu fiz também ao Júlio e à Adriana, é o seguinte, que se você fizesse uma análise do que, como você viu, como você sentiu o seminário internacional que a ASBE patrocinou, organizou na terça-feira. Bom, eu definiria numa palavra, foi um sucesso. Foi um sucesso de bilheteria, foi um sucesso de conteúdo, e acho que foi realmente um momento em que nós conseguimos fazer um encontro de agentes muito importantes desse processo, de protagonistas do processo, né? Na parte da manhã a gente conseguiu criar, digamos assim, um pano de fundo de referências de boas práticas, de boas experiências, inclusive na área de sustentabilidade, que o plano é um pouco, digamos, omisso nessa matéria, né? Mas à tarde a gente foi a fundo, né? Um grupo de trabalho de legislação da ASBE fez um trabalho extraordinário de modelagem, considerando os novos paradigmas aí definidos pelo plano, do que seriam estas áreas, como ficariam estas áreas na vida real, né? Isso eu acho que forneceu para o secretário um subsídio valiosíssimo. É muito diferente de fazer uma audiência pública, né? Ele estava ali conversando com técnicos que diariamente se debruçam sobre a cidade de São Paulo para fazer empreendimentos, para viabilizar edifícios de todo tipo de uso, de comércio, de residência, escritórios. Então ele teve condições de ver, né, como aquilo seria se fosse implantado amanhã. E depois, na sequência, nós pudemos usufruir de uma mesa redonda com a presença do Poder Executivo, na pessoa do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, da Secretária de Licenciamento, né, do Poder Legislativo, inclusive com o relator do plano, que é o Nabil Bontuc, né, e o Policy Neto, o vereador também, que está bastante envolvido com essa discussão, e os colegas, alguns de outras entidades, como o Cláudio Bernardes, presidente do Secov, né, e a Adriana Levinsky, brilhantemente conduzindo os debates, apoiada pelo nosso querido, né, decano, que é o Alberto Botti. Um agente provocador. Que ele tem digamos assim, a isenção de poder dizer aquilo de que quem já esteve no Poder Executivo, né, quem já trabalhou dessa maneira, quer dizer, e conhece profundamente não só como funcionam as questões de legislação, etc., mas a cidade de São Paulo, né? Ele tem uma visão fantástica sobre a cidade de São Paulo, até como quem trabalha diariamente debruçado ali fazendo seus edifícios, né? Então, acho que foi muito bom, e eu percebi que foi muito bom mesmo, porque até o final a gente estava com a plateia lotada, não é? E é muito difícil. Ultrapassou o horário. E ultrapassamos o horário, né? Então, eu acho que quando isso acontece é porque realmente foi muito bom. Olha, você lembrou uma coisa, o primeiro ponto que eu queria observar foi o seguinte: lá, isso foi levantado e hoje tem uma reportagem no jornal até que toca este assunto. Você falou em sustentabilidade. O primeiro que me pareceu preocupante é que, de repente, o Nabil Bontuc, o vereador, admitiu isso, o secretário indiretamente, que o plano não contempla com aprofundamento a questão de sustentabilidade. E eu fiquei um pouco assustado, porque hoje sustentabilidade é um tema universal, primeiro de qualquer discussão sobre cidade, sobre vida urbana, sobre qualquer coisa. Por que aconteceu isso, Adriana? Essa falta é muito grave. Nós tivemos 2 palestras sobre sustentabilidade no evento, na parte da manhã. Então, é curioso, porque, assim, na verdade, a temática ambiental, que é um dos capítulos estruturados no plano diretor, ele já vem, desde 2002, presente, né, na estrutura do plano.
e que de lá para cá não surtiu efeito prático nenhum. A maneira como ele hoje se apresenta, da mesma forma, eu imagino que ele não traga elementos que possam gerar, de fato, oportunidades de operação, né? Então, falar que a cidade tem que cuidar da sua drenagem, de fato, né? Ela tem que criar soluções e estar atenta às tecnologias para regrar e cuidar da sua macrodrenagem. Agora, criar uma cultura, a gente já falou outras vezes sobre isso, né? O plano diretor, ele tem uma oportunidade, a partir de instrumentos, de estímulos, né? Mudar forma de comportamento, mudar a forma de abordagem da relação da sociedade com a cidade. Se ele não trouxer esses elementos de uma maneira muito clara, muito efetiva, para de fato implementar a sustentabilidade através das suas regras, ela não existe, ou seja, ela não é, né? Então é isso, o plano ele não aponta uma operacionalização daquilo que poderia estar sendo tratado, por exemplo, com relação ao retrofit, né, ao novo uso das edificações existentes da cidade, ou então do reuso de água, ou então do compartilhamento de geração de energia. Então, são tecnologias que estão aí, não só mundo afora, mas já no Brasil, e que podiam estar sendo estimuladas e regradas dentro do município, né, para a própria economia, para a saúde econômica da cidade, né? São Paulo poderia sair na frente, de uma certa maneira, como a política municipal do clima, que São Paulo hoje é uma referência, enfim, mundial, já se fala muito, mas esse plano ignora. São Paulo tem 20 e tantos microclimas diferentes e esse plano ignora. Então, o impacto que esse adensamento proposto vai ter nas ilhas de calor, etc., não passa em nada, não teve nenhuma reflexão, por exemplo, só para ficar num dos itens aí, da sustentabilidade. Nardelli, queria a sua opinião sobre essa questão, depois eu quero voltar. Então, sobre a questão da sustentabilidade, eu estou vendo na fala de vocês aí um paradoxo muito interessante, né? Ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, do lado da iniciativa privada, você tem uma série, muitos edifícios certificados LEED, não é? Então, assim, é engraçado, né? Há uma cultura, digamos assim, como demanda da sociedade civil em relação à questão da sustentabilidade. Agora, do lado, né, de quem está fazendo a legislação, etc., parece que essa cultura ainda não foi desenvolvida, né, pelo menos no sentido mais geral de estímulo. Agora, se você me permite, eu vou avançar um pouco. Não, claro. E quero colocar duas coisas a partir do que aconteceu lá no nosso seminário, né? A primeira é uma crítica que o Alberto Botti fez, que eu assino embaixo, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: quer dizer, nós estamos fazendo ao mesmo tempo um plano diretor e uma lei de zoneamento. Isso. Então, assim, nós não estamos estabelecendo diretrizes que depois vamos detalhar, etc. Então, isso realmente é um risco muito grande e é uma coisa meio complicada de fazer, porque você, agora pegando a observação do Policy Neto, né, nós estamos isolando uma área da cidade que se chama eixos estruturantes, não sei o quê, deixando uma área gigantesca fora, e esta área cheia de regras e tal, como tem que ser feito, etc, etc. E no fim das contas, gente, se a gente parar para pensar um pouco, nós estamos aqui retomando a diretriz do Plano de Avenidas do Prestes Maia, de 1930, que falava exatamente a mesma coisa, quer dizer, vamos verticalizar ao longo das avenidas, etc. Então, eu até acho que é uma sugestão aí para os nossos telespectadores. Querem saber o que vai acontecer, se for levado a ferro e fogo? Vai até a Avenida 9 de Julho, na parte mais antiga, mais próxima ao centro, e é aquilo lá. Aquilo lá foi exatamente o que o Plano de Avenidas fez para a cidade, quer dizer, propôs para a cidade. Do turno para o centro. É isso aí. É isso até que você citou o Policy, eu tinha notado aqui, exatamente, impressionou bastante, eu até conversava com a Adriana ontem, eu queria que você comentasse, aquela fala do vereador Zé Policy Neto, quer dizer, exatamente isso, quer dizer, nós estamos legislando por um pedaço da cidade isolando a outra. Isso pode trazer uma consequência séria, até uma, na minha visão, mais de leigo, ou seja, as pessoas podem recusar
o caminho apontado pelo poder público, ir para o outro lado e destruir tudo. Não há esse risco? Sim, há esse risco. Agora, vamos até imaginar, vou fazer o outro olhar aqui, né? Digamos que por motivos estratégicos, pensando numa agenda política, fosse interessante abordar parcialmente determinados aspectos. Ok, vamos partir desse pressuposto, né? Mesmo assim, ou se aprofunda no tema na sua totalidade para de fato mensurar impactos, viabilizar a aplicação das regras, né, para aquilo de fato acontecer, tendo clareza conceitual do que se pretende e simulação de qual é o resultado efetivo, né? Porque não dá para se ter uma postura parcial com relação àquilo que está se propondo, um recorte, uma parte da cidade, e ainda assim não se abordar de uma maneira completa, né? Então, eu acho que a gente tem que avaliar o cenário com vários pilares aí, né? Mesmo que o plano avance numa abordagem além das macropolíticas para atuar um pouco em zoneamento. Isso que eu queria até, Júlio, que você falasse isso, que você desse sobre essa discussão, que você desse um depoimento, que eu lembro que você acompanhou e cobriu muito bem a discussão do plano anterior. Como é que isso estava tratado lá? Que visão era daquela época? Era mais macro ou menos macro? Era menos macro, né? Acho que não tinha esse plano. Eu acho que ele força uma estrutura da cidade. Acho que nessa questão, no meu ponto de vista, ele é diferente. Agora, nesse aspecto dessa estrutura, e isso o professor Cândido Malta tem falado muito, quer dizer, não foi feito nenhum levantamento, nenhum estudo minucioso para ver se, de fato, esses eixos vão suportar esse adensamento, etc. O que se pega é um adensamento geral, o coeficiente 4, e põe para todos esses eixos, tal, sem uma medição, inclusive, porque existem... E as medições que a ASBEA fez de recortes, como lembrou o Nardelli, mostrou que nem sempre funciona na prática, não é isso? Então, a infraestrutura também não está igual para todo mundo. Não quer dizer que já existe a infraestrutura implantada em todos esses eixos e que é para um melhor aproveitamento agora. Então, acho que vocês mostraram bem. Eu tinha falado aqui, né, que vocês fizeram a lição de casa que a prefeitura deveria ter feito antes, né? Então, eu acho tem esse aspecto que é importante. Teria que ter essa medição melhor aí. O Luiz Carlos Costa, que também participou dos planos anteriores, também fez uma observação. Ele falou, bom, tudo bem, não vamos parar tudo, mas por que a gente não faz uma experiência piloto? Pega algumas áreas da cidade e tenta ver se ali funciona, se, enfim, todos nós observamos, enfim, antes de abrir isso para todo, generalizar, enfim. É possível isso, Nardelli? Olhando, pegar, isolar um ponto da cidade e fazer uma experiência? Eu não sei. Olha, eu vou dizer uma coisa que talvez não esteja claro para todo mundo. Nós temos um problema de estruturação do território da cidade de São Paulo muito sério, que aconteceu entre os fim dos anos 50 e começo dos anos 80, e basicamente por conta de um plano diretor. Porque nesse período que eu estou me referindo, nós tivemos um crescimento populacional na cidade de São Paulo, que é uma verdadeira explosão demográfica, né? E justamente aí foi que se fizeram uma série de planos, etc., e surgiu o tal do PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Esse Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, de 1971, gerou a Lei de Zoneamento de 1972. A Lei de Zoneamento de 1972 se baseava num plano, que é o anterior, para 25 anos à frente de crescimento da cidade de São Paulo, dentro de determinados parâmetros que eles imaginavam que ia acontecer. E, por isso, determinou que algumas áreas da cidade de São Paulo deveriam ser mais adensadas ou menos adensadas, ou mais verticalizadas, se preferir, com a tal Z3, né, com a Z4, que era uma coisa mista, etc., em função de coisas que iam acontecer ali.
Então, haveria um metrô que chegaria, por exemplo, em Moema ou na Vila Madalena, não é? Haveriam avenidas, até nos Vias Expressas, pode mostrar lá no seminário pela Beth França, não é? Como seria uma espécie de uma macro malha hipodâmica, né? Com várias avenidas expressas se cruzando ortogonalmente e tal, para quebrar, inclusive, esse vício inicial da cidade radiocêntrica, tal, que o plano de avenida, de certa forma, condicionou. Não é? E aí o que aconteceu? O mercado imobiliário, não é? A produção imobiliária privada da cidade de São Paulo, teve que se adequar. Não é? Todo mundo foi comprar os seus terrenos onde era possível verticalizar, e todos foram fazer como a lei mandava. O único que não fez foi o Estado. Então, o Estado não fez as avenidas, o Estado não fez as estações de metrô, né? A estação da Vila Madalena foi inaugurada aqui... Tem uns 4, 5 anos. Não, mais que isso, mas assim, muitos anos depois, não é, de toda a verticalização que aconteceu. Exatamente. Ali. Moema até hoje não aconteceu. Então, assim, o que aconteceu na cidade de São Paulo? Ela foi condicionada a uma ocupação territorial, não é, pelo poder público, tendo em vista coisas que o poder público faria. E o poder público não fez. Então, o que nós temos neste momento? Nós temos um novo regramento, não é, que induz a ocupação de determinados eixos, etc., que poderão ou não funcionar dependendo daquilo que vier como contrapartida do poder público. Nardelli, você tocou um ponto, eu sei que você só desculpa o seguinte, porque durante o debate, você desculpa, você estava lá, talvez tenha sido você mesmo, mas tantas anotações, eu não trouxe todas aqui, alguém fez essa pergunta. Uhum. Fez exatamente essa pergunta. O que o governo vai fazer? Qual a contrapartida do governo? Foi feito. E eu senti que isso incomodou, essa pergunta incomodou, até porque a resposta, desculpe, nós já convidamos o secretário para vir aqui ao programa, está convidado, a gente que não queria encerrar o ano sem que ele viesse falar aqui, o secretário Melo Franco, não queríamos encerrar o ano sem ele viesse aqui, mas a resposta disse, não, nós fazemos corredores para aqui, estamos fazendo corredores para ali, então ficou essa pergunta no ar, quer dizer, está induzindo todo mundo aí, ao cidadão aí morar lá, a construção civil aí fazer prédio lá, e o que o governo vai fazer? Pronto. E não é que você, não estou pedindo para você responder, mas você ia fazer uma observação, não, só desculpe que eu cortei, porque é interessante a questão. Pegando isso que vocês estão falando, que o Nardelli falou, é interessante que assim, a prática na história da administração pública, a forma como abordar o planejamento e desenvolver as suas leis, né, as suas ferramentas que viabilizam aquilo que se planeja, é sempre que a iniciativa privada gere o recurso para assim arrecadar, para depois poder implementar a infraestrutura. Então, essa é a lógica do zoneamento, essa é a lógica das operações urbanas e essa é a lógica agora que se mantém. Então, quer dizer, não tem em momento algum no nosso passado recente um plano de implementação de uma infraestrutura como uma ação estratégica que depois dessa implementação venha o desenvolvimento, venha a ocupação. É o inverso. Primeiro a ocupação, depois É o inverso. Então, assim, como a iniciativa privada precisa colaborar na geração de recursos para a implementação de infraestrutura, então você ingesse e senta todo mundo em cima do lugar e constrói a saturação previamente à implantação da infraestrutura. Então, é uma lógica viciada. É um verdadeiro mundo ao contrário, né? Porque, inclusive, no fim, a culpa sempre é da iniciativa privada, né? É a tal da, entre aspas, especulação imobiliária que destruiu isso, que fez aquilo, que não sei o quê. E, na verdade, tudo aquilo está sendo feito de acordo com os planos. Nesse aspecto, por exemplo, o que o poder público poderia ficar mais claro, o que o poder público de fato vai estar investindo nesses eixos, quer dizer, que realmente não vai ser os corredores de ônibus, vão ser os eixos, o que vai ser feito, quanto vai ser empregado nesses eixos. Agora, isso não pode ser dito também porque o plano é atemporal, o plano não fixa uma meta, 5 anos, 10 anos, então falta esse casamento aí até para de fato você saber, não, naquele sentido vai haver uma infraestrutura de transporte e tal, e aí sim, o poder público vai investir, e aí sim a iniciativa privada pode estar indo. Agora, talvez pudesse haver, o que cabe no plano diretor, uma metodologia de avaliação contínua do desenvolvimento desses eixos. Por exemplo,
quantos por cento de população versus oferta de equipamentos públicos, né? Não tem. Não tem. Né? Você não tem proposta de creche, de hospital, aliás, você nem pode implantar um hospital num eixo desse, você não tem edifício garagem junto às estações para você poder ter algum lugar para você largar o carro e usar a infraestrutura de transporte público. Então, essa metodologia de como abordar e fazer com que seja bem sucedida a proposta, cabe ao plano diretor propor isso. Ou criar dentro da estrutura de iniciativa, e para mim foi importante, estou antecipando talvez o tema que você vai tratar, como o que a Adriana falou e outros falaram também, que é uma iniciativa que é uma defesa que a ASBEA faz há muito tempo, de se ter uma agência que possa estar, enfim, ajudando a implantar o planejamento, enfim, essa legislação urbana, mas de uma maneira mais focada no dia a dia, porque uma legislação dessa é abrangente, às vezes pode não cair no detalhe, mas existem uma oportunidade de, sem fugir da lei e tal, de ter um diálogo com o poder público de uma maneira, isso que você falou. Cabe um edifício garagem ali? O plano não detalhou, mas cabe um edifício garagem? Se foi feita uma avaliação, talvez caiba. É isso que eu até fazer uma observação, me parece que é isso que é o papel da agência lá que existe em Medellín e que foi objeto de uma palestra brilhante do diretor dessa agência, não é isso? Ela exatamente executa, digamos assim, o plano diretor da cidade de Medellín, não é isso? Você que esteve lá? É verdade. Eles têm um papel de articulação entre a sociedade, os agentes técnicos, vamos dizer assim, do processo, né? Os arquitetos, construtores, enfim, investidores, e o poder público. Esse é o trabalho que eles fazem muito bem feito, né? E é o que talvez a gente realmente, talvez não, com certeza absoluta, é o que nós precisamos fazer aqui, não é? Pegando um pouco o que a Adriana estava falando antes, você quer que uma área da cidade se desenvolva? Então por que o Estado não vai lá e transforma aquela área num excelente investimento? Dotando de infraestrutura, não é? Com todas as coisas que devem acontecer. Agora, aqui a gente tem um fenômeno curiosíssimo. Você vê, aquela área da luz, está nos que mais infraestrutura tem nessas cidades, não é? Tem tudo para se transformar num lugar para as pessoas morarem com qualidade de vida, etc, etc. Já foram feitos não sei quantos concursos, propostas, a gente não consegue viabilizar uma coisa tão simples, numa área tão boa da cidade. Quer dizer, veja que há uma dificuldade aí do poder público em entender a dinâmica do mundo privado e se articular com todos esses agentes para poder transformar aquilo. Só aquilo já dava uma outra cara na cidade de São Paulo. Mas imagina quantos milhões de metros quadrados estão ali que poderiam ser transformados em edifícios, com o térreo, como é que é agora? É a fachada ativa, não é? Que é, enfim, a base do comércio, etc. Está lá pronto para começar. Lá se quer colocar os comerciantes da Santa Ifigênia no debate. Quer dizer, isso é uma ignorância total. Você vai fazer um planejamento naquela área que a Santa Ifigênia é um eixo fundamental. E nesse sentido, a experiência contada de Medellín foi muito interessante, porque a Edu, que é essa agência, ela de fato fica no meio do caminho entre o poder público e a sociedade, e fazendo um diálogo permanente. Quer dizer, definido que existe, por exemplo, temos que fazer um plano de escolas, que foi depois o que eu detalhei um pouco mais com o Julián, o debatedor, o apresentador, ele, definido, essa área vai ter escola, muito bem, o poder público vai ter uma verba para isso. A sociedade começa a indicar que tipo de escola, aonde ela acha que tem que ser, etc., e tira essa informação, leva para o poder público. O poder público analisa, leva para a sociedade. Então, na hora que for feito, aquilo ali já é assumido por todos os lados, né? Não é uma coisa... Agora, Adriana, você que falou... Isso que ele te falou, eu vi. Então é verdade o que ele falou. Viu, Adriano? Você que falou na ideia da agência. Da agência, como é que você conceberia isso?
Então, eu acho que assim, a gente tem uma série de exemplos. No Brasil nós temos? Não. Existe algum em algum lugar? No mundo é interessante você falar um pouco. Porque a gente tem modelos ou de agências públicas ou mistas, né? Ao redor do mundo. Então, assim, qual é o modelo adequado para a gente trabalhar em São Paulo? Acho que a gente tem que sinalizar aí uma série de características da cidade, principalmente da sua diversidade e da sua complexidade e porte, né? Que faz de São Paulo algo extremamente diferente de talvez qualquer um desses exemplos, né? Mas o que me parece muito importante é a gente, aliás, tem um exemplo sim, tem um exemplo montado em Maringá, né? No sul, de uma agência que foi estruturada para o desenvolvimento de um projeto específico que enterrou a linha de trem e reorganizou uma área importante da cidade. Está em processo isso, né? Mas o que está por trás disso? É você poder ter a voz do mercado, a voz da técnica interdisciplinar, e aqui a gente está falando de engenharia de tráfego, de arquitetos, urbanistas, biólogos, geógrafos, psicólogos sociais, enfim, é você montar uma equipe que aborde a cidade na sua complexidade, né? O poder público, a representação legislativa e uma auditoria. Ou seja, para que aquilo que se valida como estratégia de planejamento de longo prazo se perpetue. Então, entra a gestão, passa a gestão, aquela auditoria está lá, chancelando as ações, garantindo a retidão do caminho que aquela agência tem que cumprir. Né? Agora, isso é perda de poder. Vamos deixar clara essa colocação. Né? Isso. Mas esse trabalho tem projetos como esse que avançam mais de uma administração. Então, enfim, é ser assumido como isso, mas nada impede que uma nova administração chegue e dê novas orientações, como ele falou de Medellín. Olha, agora por 2 gestões seguidas se investiu muito na área da educação e em uma outra já partiu para um outro segmento. Então, não quer dizer que o administrador chega para gerenciar uma coisa que já foi dada. Eu acho que me pareceu, pelo exemplo dele, que é possível sim você também adaptar, não é o planejamento vai governar a cidade. Acho que ao contrário, a cidade tem uma dinâmica e ela tem que ser obedecida. Então, nesse sentido, a flexibilidade, né, é o contraponto da lei. Então é assim, é delicado isso que eu estou falando. Assim, a lei, ela coloca a regra geral, mas se ela for rígida o suficiente para engessar a atualização da cidade, aliás, foi uma coisa que a secretária de licenciamento chamou a atenção. Tem hora que eu não consigo licenciar uma obra. Então, aí quando você precisa flexibilizar uma regra, né, como fazer de forma que ela seja correta, que ela seja justa, isonômica, como fazer? Né? Quais são as vozes que têm que interagir para pilotar uma decisão de maior flexibilidade? Né? Eu acho que essa é uma questão importante. Adélia, porque eu acho que é uma questão importante, porque se desconfia tanto das coisas no Brasil que você faz leis que engessam tudo. Porque você não pode atravessar a rua, você só pode atravessar a rua aqui, exatamente porque se desconfia de tudo. Né? É que eu acho que nessa matéria a gente precisa separar 2 coisas que são muito diferentes e que demandam, portanto, estruturas muito diferentes. Uma coisa é formulação da política. Então, eu acho que assim, a formação da política, ela tem o viés do partido que está no poder. Aliás, tem que ter o viés do partido que está no poder. Uma das obrigações do partido que está no poder é justamente eleger as prioridades que lhe parecem mais adequadas. E a população apostou. A outra coisa é a operação, a execução das coisas. E eu acho que no Brasil nós temos uma tradição de uma predominância do Estado em tudo, que atrapalha muito a compreensão disso. Então, quem é que vai fazer as coisas na vida real? É a sociedade, são os agentes privados, essas pessoas é que fazem a cidade. Tanto é que a cidade se faz até independentemente de ter lei ou não ter lei. Não precisa ter lei para fazer a cidade. As pessoas começam a fazer a cidade. As cidades se formam normalmente, aliás,
foi falado, inclusive, isso no seminário, eu comecei com 30% e no fim era 2,5% da cidade. Na verdade é que está adequada a tudo isso que nós estamos falando aqui. O resto foi se fazendo por aí, acontecendo de modo... Então, assim, tem que se entender essa dinâmica. Isso tem vida própria. Não é? Então, é por isso que uma agência é fundamental. Eu me lembro que quando eu montei o meu escritório, eu paguei acho que $3.000 uma linha de telefone para eu poder ter um aparelho de telefone no escritório. Né? Hoje você pega o telefone, liga lá e fala, eu quero mais 2 linhas, mais 3 linhas, para pagar uma mensalidade lá qualquer coisa. Né? Agora, isto tudo foi uma mudança de mentalidade sobre quem deveria atender a telefonia no Brasil. Foi uma luta que eu me lembro que teve gente que apoiou na calçada porque foi participar do leilão, não é, de ações das novas companhias telefônicas, etc. Não é? Você veja a que ponto nós chegamos. E aí que se criaram as agências. E as agências, mesmo com as dificuldades que nós ainda estamos vendo por aí, funcionam na regulação do sistema. Né? Eu acho que é uma coisa um pouco parecida com o que tem acontecido. Imagina uma cidade de 12 milhões de habitantes, com a dinâmica que tem. Quem é o burocrata que vai tomar conta dessa cidade? Não é possível, é impossível. Então, se você não tiver realmente uma instância, no caso seria essa agência, capaz de fazer essa intermediação, essa articulação, dentro e respeitando, inclusive, a dinâmica da cidade, eu acho que tudo isso que nós estamos falando aqui acaba entrando como teoria para estudar planejamento mais tarde. Agora queria fazer uma observação. A gente fala muito dessa questão do setor privado e tal, e às vezes a gente, enfim, é forçado às vezes até no calor do debate falar muito mal do setor imobiliário. Eu digo aqui que eu tenho o máximo respeito pelo setor imobiliário, no sentido da necessidade, evidentemente, uma cidade não se faz sem um comércio, sem indústria, sem um serviço e sem um setor imobiliário, enfim. Então a gente tem que ter um respeito e o setor, evidentemente, tem que ter o seu espaço. Agora, ele não pode estar só ele no diálogo. Eu acho que aí é aquela coisa que nós tínhamos falado. Vamos aproximar a sociedade, os interesses privados, o Estado e aí conjugar assim. E o setor imobiliário, evidentemente, participando disso. Né? Vamos ignorar. Tem um outro ponto interessante que o secretário chamou a atenção para isso. Ele não tem autoridade para resolver essa questão. Mas ele falou, olha, não se pode, falou, e é óbvio, não se pode pensar em um plano de São Paulo sem pensar a macro-região, sem pensar a região metropolitana. Então, como não há nenhuma autoridade para fazer isso, você começa com o plano capenga. Que ele será capenga porque os outros do lado, na esquina, né, desse lado é assim, do outro lado é aqui, tudo isso. Agora, no Brasil, me parece que a questão é mais grave, porque você tem 3 poderes com poder de influência na gestão da cidade e que não se conversam, se falam entre si. Então, esse é um problema. Você tem uma política nacional induzida para um caminho que atropela a política municipal. Só para lembrar, no mesmo dia que a Asbeia fazia este debate aqui em São Paulo, acontecia em Brasília uma conferência das cidades, Conferência Nacional das Cidades, patrocinada pelo Ministério das Cidades. Eu vi rapidamente, que a gente está muito envolvido lá, mas vi que algumas coisas que se discutia aqui estavam sendo discutidas lá em outro sentido. E aí, Adriana? Pois é. Essa é uma uma grande questão, né? Porque tem temas, obviamente, que são assim cruciais, vitais para o bom funcionamento da cidade e que são de caráter metropolitano, é óbvio, né? Então a gente abordar a questão do saneamento das águas, da circulação, né, da mobilidade, só esses 2 temas aí já dá um pano para manga imenso, né? Como lidar com os recursos, aquilo que São Paulo tem que devolver em termos de impostos e que não fica no município por conta do taxamento, né, das taxas federais e tal. Então, esse problema, enquanto a gente não conseguir aprovar um plano metropolitano e os planos metropolitanos se conversarem, né, e poder ter uma autonomia, é o mesmo vício da inexistência das agências. A origem me parece muito similar, né?
Aonde se resvala numa certa autonomia e numa necessidade de flexibilizar as ações numa escala menor, né, do federal para o metropolitano ou do municipal para os regionais, né, a gente perde o domínio de lidar, né, de ter um despojamento para lidar com esses modelos de administração, né, de ação. Eu acho que, evidentemente, falta para a gente uma política urbana nacional. Uma política que defina, enfim, que tamanho e que papel que as nossas cidades têm que ter. Então, São Paulo se expande dessa maneira, enfim, Belo Horizonte aí enfim, cresce e depois nos surpreende mostrando que o índice de desenvolvimento é muito baixo em relação ao que se imaginava da cidade. Então, falta essa política nacional urbana que até defina isso e possa criar, incentivar a criação dessas autoridades metropolitanas. Vancouver, por exemplo, criou uma autoridade metropolitana que cuida de 3 coisas: transporte, saneamento básico e lixo. Isso aqui é um assunto para ser tratado pela metrópole como um todo. O resto, cada um vai resolver no seu território e tal. E, evidentemente, isso não é feito com uma imposição, é feito com o diálogo de todos os interessados. Não é? Não é autoridade. Mas aí vem aquela questão que eu jogo com o Nardelli. Mas isso significa abrir mão de poder. Criar autoridade metropolitana significa tirar poder da autoridade municipal. Eu acho que sim, mas eu quero dar um exemplo aqui que é muito curioso. O mesmo partido que governa hoje o Brasil, o governo federal, governa a cidade de São Paulo. Sim. O prefeito da cidade de São Paulo está fazendo de tudo para impedir que os carros continuem circulando em São Paulo e, em troca, se utilize o transporte coletivo. Inclusive, pintando as faixas de ônibus aí por todas as nossas avenidas. Ao mesmo tempo, o governo federal dá estímulo, um desconto no IPI para você comprar carro. E põe a gasolina lá embaixo para usar o carro. Exatamente. Então nós não estamos falando nem de problema de poder aqui. Nós estamos falando mesmo de falta do que perceber. Eu acho, se falou de falta de política urbana, eu acho que falta no Brasil, nenhum partido político, tem políticas de longo prazo. Nós não temos a menor ideia, por exemplo, do que é que o PSDB acha, não sobre a política urbana, mas sobre a ocupação territorial do país. Há um tempo atrás eu fiz uma conta, não sei se ela está valendo ainda, mas as pessoas no Brasil vivem em 3% do território brasileiro. O que corresponde às grandes concentrações metropolitanas do território brasileiro. E o resto? A gente tem gente plantando soja, a maior safra do mundo, no meio do Brasil, e pega um caminhão e vem até os Portos Santos para descarregar a soja, porque não consegue sair pelo lugar mais próximo, que é lá para cima, porque não fizeram uma mera linha de trem para levar a soja até lá em cima. Né? Então, assim, eu acho que nem o PSDB tem uma política de longo prazo, nem o PT tem, ninguém tem. Todo mundo está preocupado em ganhar a próxima eleição. Como a gente tem eleição a cada 2 anos no Brasil, isso é um processo praticamente constante. Não dá tempo de pensar o que vai fazer. Não é? Aí quando chega, sai esbaforido fazendo o que puder. Pega uma lata de tinta, sai pintando o chão, fala, olha aqui, quanta faixa de ônibus eu estou produzindo. Não é? Sai correndo, vai fazer um plano, nós temos que aprovar em 4 meses. E assim vai. O próprio secretário nos explicou isso. Quer dizer, o prazo que eles têm político de aprovação do plano é muito exíguo. Ele tem que aprovar imediatamente, porque daqui a pouco começou a eleição de novo. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado no país. Não é? Não digo que a gente tenha que ter saudade da ditadura, que essas coisas não existiam. Mas nós precisamos reencontrar uma racionalidade nessa política de longo prazo. Agora, o que eu quero lembrar é o seguinte, no seminário foram apresentados pela Adriana, um trabalho de 10 escritórios de arquitetura de São Paulo, dos maiores do Brasil, análises pontuais do plano. Algumas simulações exatamente para mostrar o que funciona, o que não funciona na prática. Na prática, aqui não cabe esse edifício com a lei. E um dos aspectos que eu percebi, que foi chamado a atenção, você chamou a atenção, é o seguinte, é que quando você sai
plano diretor para compatibilizar ele com as outras leis em questão, é aí que a confusão se forma. Então você tem a lei de uso do solo e elas não estão sendo reformuladas. Foi feita uma pergunta, não é o caso de Adriano, você que está acompanhando muito bem, se reformular tudo de uma vez só, porque não adianta você pôr um plano diretor, aí eu não posso pôr o meu edifício em pé porque ele não cabe no lugar que o plano diretor mandou eu pôr. Então, nós... Essa é uma questão. Existe um calendário estabelecido para se aprovar o plano diretor. Parece que a expectativa é nos primeiros meses do ano que vem, né? O que tem se falado aí é fevereiro, março, o plano diretor, e a partir daí ter um ano de atividades para se encaminhar para a Câmara a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo, né? Já no passado, houve uma tentativa de se aprovar essa revisão conjuntamente. Não houve uma aceitação jurídica, né, do ponto de vista da promotoria, de que isso fosse feito dessa maneira. Então, existe um impedimento com relação a essa trajetória, né? Mas é uma filostria jurídica, né? Hã? Eu não sou advogado, ninguém é, mas é o tipo da filostria jurídica. Porque eu penso, pelo que eu vi lá, o seguinte: você vai ter um plano diretor aprovado, não pode fazer diferente, lógico, e não pode fazer de outro modo, porque a lei do uso do solo não deixa. Não pode fazer mais assim. Tem que fazer assim. Só que se for fazer assim, você tem outra lei que não deixa fazer. Não, seria fundamental, fundamental. Ou, né, se é de fato uma revisão do plano diretor estratégico o que se necessita, né? Então, faz lá 3 linhas, 2 artigos e vamos para a próxima, né? Mas, então, a estratégia que se adotou foi, não, então vamos fazer a revisão já com um pedaço, uma parte do zoneamento, daquilo que foi uma escolha de uma atuação, de uma intervenção estratégica, que são os eixos. No né? fundo, a gente já está fazendo um zoneamento disfarçado, embutido no plano diretor, e confundindo, quando o plano deveria ser uma grande diretriz, qual é a cidade que a gente quer. Inclusive, falta isso, claro, quer dizer, a gente fala muito de uma metrópole que tem que ser sustentável, a economia criativa está aí, e tudo isso está pululando em cima da gente e o plano não toca. Então, ao invés de ser uma grande diretriz e que seria muito mais fácil, muito mais rápido esse debate para a gente ir então depois nesses detalhamentos, não, acabamos travando porque está se trazendo para cá um assunto que está misturado, me parece. Foi o que irritou o Bote, né? Essa é a jabuticaba brasileira. O time da jabuticaba. Você mas não pode fazer de um jeito e do outro jeito outra lei não deixa. Mas é uma coisa assim, realmente fantástica, né? Porque você imagina, São Paulo hoje, ele tem uma escala global, não é isso? Nossa. Então, uma decisão tomada talvez na Alemanha tem mais repercussão no nosso território do que qualquer coisa que a gente podia fazer aqui. Basta que alguém decida deslocar uma empresa de lá para cá e pronto, isso tem uma repercussão no nosso território. Então você querer engessar a cidade inteira com normas e leis e regulamentos, etc., me parece, nesse momento, altamente temerário. Eu iria por um outro caminho, não é? Mas o Brasil gosta de fazer leis, né? E especialmente grandes planos, grandes leis. E aí, no fim, você tem situações como a que nós estamos vivendo hoje, e nós temos uma bancada de presidiários, né? São deputados presidiários, indivíduos que estão condenados, presos e continuam sendo deputados, outros são condenados, presos e arrumam um emprego de luxo num hotel e vão ganhar 20 mil reais, tudo isso com base na lei, não é? Então, assim, essas são as leis que a gente faz, leis que se sobrepõem sobre leis e que geram, não é, esses monstrengos que aparecem depois na frente da gente. E como que você interpreta situações como essa? Eu não queria ser a secretária de licenciamento. Aliás, ela mesmo discretamente lá mostrou incômodo, né? Com puder passar a bola, né? Nossa, até porque todo esse entendimento que, enfim, todos nós temos que ter da lei e tal, depois todo o corpo de fiscal, todo o corpo de licenciamento da equipe dela tem que ter numa minúcia, num entendimento, com detalhe. Um detalhe que é o seguinte, ele é funcionário público e ele pode ser condenado depois pelo Ministério Público e tomar uma decisão aqui A ou B, e é o responsável. E é ele que vai levar a culpa. E aí ele não libera. E ele tem que cumprir a lei. Se a lei
tiver problemas, aí o problema é maior ainda. E aí, por uma dúvida, etc., pode-se estar protelando alguma coisa que é importante para a cidade. Olha, nós já discutimos aqui em 3 ou 4 programas o plano diretor e não esgotamos o assunto e nem vamos esgotar. Parte da mídia brasileira, ou paulista, ainda não percebeu o alcance da questão, né? Não tem acompanhado isso eu acho que com a devida atenção, principalmente quando se começa a descer nos detalhes, como aconteceu sobre a questão da sustentabilidade, que apareceu no nosso debate lá das BEA, e apareceu, parece que no mesmo dia, numa audiência pública na Câmara, que chamou a atenção do vereador Nabil Bonduque, disse que nós temos que mudar isso. Foi concomitante a coisa. Então, eu acho que nós vamos voltar aqui outras vezes para aspectos mais específicos, aqueles estudos que foram feitos para mostrar, pode aqui, não pode aqui, como está, quais são os defeitos, inclusive em cima dos estudos. Por isso, inclusive, é que eu já deixei uma vez, deixo de novo o convite aqui, não só para os vereadores virem aqui, o Nabil já foi convidado, o André Matarazzo já foi convidado, já fizemos contato com o secretário Fernando Melo Franco, e a gente vai voltar a discutir agora pontos específicos para que a população entenda. Mas eu quero já pôr um ponto específico que saiu lá, porque me deixou um pouco assustado, que é um outro estudo, desculpe quem fez, eu não guardei, foi tanta coisa assim na cabeça, que é o seguinte, que mostra que do jeito que está o plano diretor, praticamente você inviabiliza em São Paulo as habitações de interesse popular, né? HIS, que é o objetivo do plano. Que é o objetivo do plano, falou em HIS 1 e 2. Adriana, como é isso? Explica aqui, porque é o objetivo do plano, é o objetivo do governo, é um objetivo que qualquer governo tem que ter nesse país, resolver os problemas habitacionais, e de repente você tem um plano que tem esse objetivo. Na verdade, a lei estabelece 3 categorias de habitação de interesse social por faixa de renda familiar, né? E o que ela traz como regra é uma obrigatoriedade de uma certa porcentagem, sempre da primeira faixa de renda, que tenha uma maior porcentagem de implantação num empreendimento de interesse social, né? E aí a gente está falando de custos fixos para as unidades habitacionais e tem ouvido a voz da produção imobiliária manifestando dificuldade em conseguir desenhar um modelo de colaboração efetiva para isso acontecer. Então, de novo, talvez seja aquela questão que a gente já bateu na tecla aqui bastante, que precisa combinar, conversar, né, com os vários agentes para que se gere uma condição de equilíbrio e não de opressão, né, de obrigatoriedade, porque senão não vão aderir. E aí não acontece. A lei de 2002 estabelecia as zonas de interesse social, a lei de zoneamento de 2004 regrou e a produção de interesse social com a participação da iniciativa privada foi absolutamente nula. A gente já assistiu esse processo acontecer. Então, se de fato o poder público deseja a participação da sociedade para a produção efetiva de um número significativo de habitação de interesse social, alguma coisa está errada no modelo, né? Precisamos adequar o modelo, né? Seja da forma de participação da iniciativa privada e seja da forma de participação do poder público, né? A primeira faixa de renda, como nós não podemos imaginar a efetiva participação num subsídio importante para que se viabilize a implementação, a instalação dessas unidades, né? Eu acrescentaria aí um outro componente evidente que você pensou também, que é a questão da sociedade, né? Até onde, de fato, a nossa sociedade, aqui é uma provocação que eu faço, aceita a diversidade, esse convívio que, enfim, que deveria estar havendo nos nossos diversos bairros das diferentes camadas de população. Caso contrário, e esse plano pode induzir a isso, entrar na lógica antiga de colocar na periferia os que têm menos... Mas então, eu acho que aí entra talvez a inteligência de um plano, quando ele
pode apresentar estímulos para mudança de procedimento, de cultura, né? A gente tem exemplos no mundo, né? Nos Estados Unidos tem, na França tem, de você ter a participação do condomínio para subsidiar uma unidade de baixa renda, e isso é um formato que tem que acontecer, né? E tem benefícios para isso. E o poder público pode ser parceiro ou não do condomínio nessa ação, ou porque ele vai locar, né, mediante locação social, locar essas unidades são públicas, ou então é o condomínio que vai se cotizar e viabilizar a instalação dessas unidades dentro do próprio empreendimento. Então, são ensaios que, se fossem extremamente estimulados, incentivados, eu tenho certeza que a sociedade teria, no mínimo, curiosidade de ensaiar para tentar entender como é que é. Teria que sair da lei fria ali. Nardelli. Olha, eu queria falar duas coisas um pouco diferentes sobre o mesmo assunto. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção sobre isso que você falou, da questão se a sociedade aceita ou não aceita e tal. Bom, se a gente for passear lá no Jardim Paulistano, que foi projetado pela companhia City, nas mãos de um cara chamado Barry Parker, que foi discípulo do Ebenezer Howard, que inventou os conceitos de cidade-jardim. Você vai andar pelo Jardim Paulistano e você vai ver que aquele loteamento foi feito com casas geminadas pequenas, para famílias de renda média ou baixa, mansões, predinhos, tudo muito bem ajardinado e bem montado, etc. E hoje uma daquelas casinhas está valendo R$1 milhão pela localização que aquilo tem na cidade. Não é? Então, veja, esse conceito cultural, aliás, você falou de Vancouver, lá eles inclusive praticam muito essa coisa dessa diversidade. Esse conceito cultural, eu acho que ele faz parte da nossa vida. O que aconteceu no Brasil, especialmente em São Paulo, foi uma distorção, porque a produção de moradia, para essa primeira faixa, vai de 0 a 3 salários mínimos, não é? Quem ganhava 0 a 3 salários mínimos, quando foram formulados os grandes planos, esses conjuntos habitacionais que nós conhecemos hoje, ganhava menos de $100 por mês, 3 salários mínimos. Então, você produzir habitação para essa gente precisou, né, de um preço muito baixo, subsidiado e tudo mais, que só foi ser possível fazer nas periferias das grandes cidades, porque a terra é um insumo fundamental de uma residência. Né? Você não faz nenhuma residência sem ter o chão. E o chão custa. O chão, nas áreas mais centrais, é mais caro do que nas periferias. Então, por isso, se criou, vamos dizer assim, esse cenário insólito que os pobrezinhos, vão morar na periferia da cidade. E não podem morar, não. Isso não é verdade. Porque se a gente começasse a raciocinar, né, em termos contemporâneos, a gente veria que tudo isso já mudou. Quer dizer, o que é ganhar 3 salários mínimos hoje no Brasil? Qual é uma renda de uns R$2.000, perto de R$2.100. Então já não é tão pouco. Não é? Agora, é preciso desenhar produtos para essa gente. Precisa ter produto. Não é? Precisa de subsídio. Mas precisa ter uma política inteligente de subsídio. O Policy Neto levantou uma questão lá, que eu trago aqui para a gente. Enquanto a cidade vive presa a esses 4 vezes a área do lote, por uma herança que ninguém mais discute lá do Padre Lebré, a área central da cidade tem 20 vezes, tem edifícios que tem 20 vezes a área do lote, 12 vezes a área do lote, e muitos estão abandonados. Não há nenhuma política para a ocupação desses lugares. Isso poderia dar um retrofit. Retrofit. Isso poderia nos levar à construção de habitação de interesse social em áreas extremamente interessantes da cidade de São Paulo, com subsídio, com tudo isso, e ainda tem um preço bom. Mas aí, eu vou, já me mandaram encerrar, era um cartão vermelho, mas mas aí eu vou colocar uma coisa interessante dentro dessas questões legais. Foi lá que alguém lembrou o seguinte, só que você não consegue refazer, ou foi aqui na conversa da semana passada, você não consegue refazer nada nesses prédios, porque hoje você tem tantas exigências que se você for cumprir norma de acessibilidade daqui, norma daquilo ali,
você encarece tanto que aquele prédio se torna inaproveitável. É o ornitorrinco da legislação brasileira. Né? Você pega um prédio daquele hoje, não pode ter porta daquele tamanho, tem que ter isso, tem aquilo. É a velha maneira de achar que sempre você precisa reinventar a roda, né? Tem que destruir tudo para começar de novo, né? Então, essa falta, e que tem a ver com o que a gente falou da sustentabilidade, essa falta de uma flexibilidade para poder lidar com o existente, inexiste na nossa postura, na nossa cultura, na nossa base legal, não tem. Né? Então, a legislação poder permitir uma flexibilização que não seja interpretada como uma ilegalidade, seria um avanço extraordinário. Né? Uhum. Então, olha, como me deram o cartão vermelho, nós temos, cada um de vocês tem 30 segundos para uma consideração final. Começo com o Nardelli. Bom, eu entendo o seguinte, em primeiro lugar, um puxão de orelha na imprensa. Acho que a imprensa, a mídia de São Paulo perdeu muito de não ter ido assistir o nosso seminário. Nós reunimos naquela sala os maiores especialistas nessa matéria, entre Poder Executivo, Poder Legislativo e Iniciativa Privada, estavam lá os principais agentes desse processo. Quem não foi, perdeu, e a mídia certamente perdeu, e perde o público por não ter uma divulgação melhor de tudo que se viu ali. Então eu quero agora chamar um pouco a atenção, é o seguinte, vamos ficar atentos a essa discussão, porque ela vai mexer com o destino de cada um de nós. E São Paulo vai ser, eu acho que São Paulo vai acabar sendo um modelo para o resto do país, né? Sempre e mais ainda, porque eu acho que é a primeira grande cidade brasileira que está reformando o seu plano diretor, né? Pelo menos que eu sei, no debate bem avançado, é São Paulo. Júlio. Bom, concordo que a mídia não está ainda dando esse espaço devido à abordagem. Sou jornalista, lamento isso. Eu também lamento, eu sou jornalista. Estive lá no seminário, de qualquer maneira, mas aí, no que eu posso, eu estou tentando fazer o máximo para, enfim, esse debate está repercutindo. Eu acho que fica uma sugestão, Zé, para um próximo programa, a questão, por exemplo, dessas áreas de remanso, essas áreas entre os eixos ou outro, que não está nada formulado, ficou em aberto, a gente não sabe o que vai acontecer, e, enfim, vai ter respiros ou não para a cidade, isso que deixo aí. É um tema, não. Espero contribuições para temas. Adriana. Bom, eu espero que a gente, e aqui o agente é nós, sociedade, nós, poder público, nós, legislativo, né, que a gente tenha a luz, né, e a pertinência para poder tratar com responsabilidade dessa questão, porque isso vai gerar uma lei que pode engessar e dificultar, né, e trazer questões bastante graves se a gente não abordar com cuidado aquilo que a gente está vendo como dúvida, como fragilidade no projeto de lei da maneira como ele está colocado agora. Então, espero que a gente tenha força, energia e bom senso para discutir. Obrigado, Adriana. Obrigado, Júlio. Obrigado, Nardelli. E Sintonia Urbana chega ao fim. Voltamos na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas, com esse programa que é uma parceria da Asbeia com a Pol TV. Boa tarde e obrigado. Estouramos.